Plugin compressor multibanda. Você precisa de um plugin compressor multibanda? Para que serve um plugin compressor multibanda? E Transient Shaper, que termos são esses? Transient tonal, que termos são esses? São termos para vender plugin? Como é que funciona isso? E qual é o melhor plugin compressor multibanda que há no mercado? Eu vou te dizer tudo isso agora mesmo. Eminer aqui mais uma vez para falar de conceitos básicos do áudio, dessa vez falando sobre compressor multibanda ou plugin compressor multibanda, né? Se você não segue aqui, não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, que eu posto conteúdos diferentes com relação a áudio, tanto aqui quanto lá no Instagram. No Instagram eu falo coisas mais práticas e rápidas, como por exemplo microfones, interfaces, testes rápidos, e aqui eu faço realmente o conteúdo mais complexo, um conteúdo realmente que você não consegue encontrar nem em inglês, hein? Nem em inglês, se você procurar, você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Então, por favor, se inscreva nesse canal. Deixa eu mostrar para você aqui, eu já estou mostrando o plugin que eu vou utilizar aqui, mas olha só, esse é o Acústica, né? É o software que eu utilizo para fazer masterização, para fazer modificação de qualquer coisa que eu preciso no áudio, tratamento de áudio, enfim, é um software realmente muito completo, né, em termos de tratamento de áudio, em termos de você transformar o seu áudio em algo que realmente você quer deixar ele realmente perfeito. É esse software que eu utilizo, né? Ele tem tanto a visualização no tempo quanto na frequência, então você consegue visualizar no tempo e na frequência. Você não consegue visualizar os dois juntos, né? Isso era uma coisa que no começo eu estranhava, né, de não conseguir visualizar os dois juntos, como por exemplo o Adobe Audition faz, né, de mostrar os dois ao mesmo tempo, mas é muito importante que você visualize realmente eles em separado, para você perceber como que o teu som se comporta no tempo e na frequência. Quando você tem as duas visualizações juntas, você acaba sempre dependendo de visualizar no tempo. Você cria realmente uma fixação em ver no tempo e você só de vez em quando olha na frequência. Mas quando você consegue perceber realmente o seu som, o seu conteúdo na frequência, você consegue ter uma noção melhor ali do comportamento quando está bom ou quando está ruim do seu som. Então por isso que eu prefiro utilizar esse software nessa forma, né? Visualização de tempo e de frequência separados. Para mim, depois de um tempo eu me acostumei e ficou realmente muito mais fácil perceber problemas dessa maneira, né? Quando eu estou só na frequência ou quando eu estou no tempo. Mas o que eu quero falar aqui não é sobre esse software, sim sobre o plugin que você já viu qual era, que era o BC, né? Blue Cats MB5 Dynamics. Esse plugin, por que eu considero ele sendo o melhor plugin do mercado em termos de plugin compressor multibanda? Primeiro, você consegue ter controle de 5 bandas, né? Quando eu falei do plugin compressor, naquele vídeo onde eu explicava o compressor que existe aqui da Acon Digital, né, que no caso é o Dynamics, o nome do compressor que vem junto. Esse compressor e todos os outros plugins tipo compressor, eles se chamam compressor broadband, ou seja, você controla toda a banda, você não consegue separar por frequências, né? Por mais que alguns plugins mais modernos tenham algum outro controle de frequência, lá você realmente está sempre manipulando toda a frequência da mesma forma, ou seja, frequências mais fracas ou frequências mais fortes estão sendo comprimidas da mesma maneira. E tem essa utilidade, o compressor tem essa utilidade, obviamente, de deixar o som mais natural, né? Essa compressão ser mais natural, de forma que você não altera tanto a característica da captação do som, ou seja, você realmente só vai comprimir a ponto de deixar os transientes num ponto onde eles estão próximos da média, né? Geralmente é isso que faz um compressor broadband, que é um compressor normal. Agora, o compressor multibanda, ele é o que chamam de transient shaper, ele é o que chamam de controle tonal e transiente, dependendo, obviamente, das características dele. No caso do Blue Cats MB5 Dynamics, ele tem até 5, você consegue controlar até 5 bandas, e você consegue ter um controle aqui, ó, nesse mode, que ele chama de pico e RMS, né? Quando está em 0% é totalmente controle de pico, e quando está em 100% é totalmente RMS, e quando você deixa no meio termo você está mais controlando picos ou mais controlando o RMS. O que é o RMS? É a média quadrática da forma de onda.
Ou seja, pega o negativo, joga para positivo, faz a média de toda essa forma de onda e você tem a sua média quadrática, né? Para saber um ponto médio que você tem do seu som de acordo com o volume, com a intensidade do som dele. E com relação a picos, realmente são picos que surgem no seu áudio, né? São os transientes. Então, pico transiente, RMS tonal. Né? O que é tonal? Né? O que é tonal? Tonal. Fazendo a relação com a voz, né? Com a nossa forma de falar, a tonal seria as sílabas que a gente fica muito tempo com a boca aberta. Tipo, por exemplo, uma sílaba ma, né? Esse prolongamento, né? A, B, C, né? Todo esse prolongamento que você faz é o tonal. Então, e o transiente vai ser quando você justamente muda, né? Por exemplo, uma mudança abrupta é o P, né? O pá, né? Que cria um transiente já, ó, para, ou propriamente letras não precisa ser tão intensas assim, né? Pode ser um T, pode ser um R, né? Um R tem uns transientes. Enfim, você consegue perceber a diferença de tonal e transiente de acordo com a nossa voz, mas poderia ser, por exemplo, uma guitarra, né, onde você tem a nota sendo tocada, quando ela está sendo prolongada, ela é o tonal, e quando você muda de nota para nota, você cria um transiente, ou quando você escorrega o dedo, algo errado acontece ali, é um transiente também. Então, às vezes você quer esconder esse transiente, né? Na maioria das vezes, se são instrumentos, por exemplo, que a tonal é muito importante, né? Como guitarra, piano, o que mais? Flauta, enfim, coisas que a tonal é mais importante que o transiente. Você quer destacar o tonal e esconder possíveis problemas de transiente. Um instrumento que é o contrário é a bateria. A bateria você quer o transiente, você quer aquele pá, pá, tu, tá, tu, tá, tu, tá. Você quer aquilo, você não quer tanto a continuação do transiente, né? Tipo, pum. Você não quer tá, você não quer continuar ouvindo a reação da bateria, você quer só o transiente seco. Pá, pá. Então o controle de compressão para transiente é mais voltado para esse tipo de instrumento, bateria, ou seja, bateria eletrônica, né? Coisas que você precisa colocar ali só um beatzinho, né? Então, isso são controles mais de transiente do que tonal. Tonal, na maioria das vezes, é o que você vai utilizar para fazer a compressão, né? O controle da tonal é mais importante na maioria das vezes. Agora, você já sabe para que serve esse modo pico RMS, você já sabe o que é tonal e transiente, né? Tem muito plugin novo saindo no mercado que eles vendem como, esse plugin aqui controla tonal e transiente. Então é isso que ele controla ou o pico ou o valor RMS do sinal. E aqui você consegue ter esse controle bem apurado, né? De ter não só totalmente um ou totalmente outro, mas uma mescla entre eles, né? De acordo com a banda, né? Aqui tem 5 bandas. Você pode utilizar todas ou você pode utilizar menos bandas. Você pode, por exemplo, utilizar esse plugin como sendo um broadband compressor, né? Ou seja, compressor de uma banda só. Ele não é mais um compressor multibanda, ele é um compressor normal quando você coloca uma banda só. Ou seja, é mais uma possibilidade de utilização dele. 5 bandas, por que utilizar 5 bandas? 5 bandas você consegue ter um controle mais apurado, né, do seu som, porque a complexidade da gravação, né, do som, você vai ter sempre frequências que são melhores captadas e frequências que não são tão bem captadas, como por exemplo, as altas frequências, elas geralmente são muito pouco captadas. Então, você quer comprimir o menos possível e até dar ganho nessa faixa de frequência, que são as frequências altas. Agora, as frequências que vêm abaixo, né? As frequências médias altas, que são frequências que geralmente sofrem muito com problemas de sibilância, principalmente, e problemas de ruídos que acontecem no ambiente. Então, são frequências que você quer abaixar um pouco, você quer comprimir mais elas. Aí, em sequência, nós temos as médias baixas, que são frequências que criam ali, ou te dão a impressão da ambiência da tua gravação. Então, você tem que ter um controle de deixá-las altas o suficiente, mas não tão altas a ponto de destacar a sua ambiência. Você também não quer esconder a sua ambiência, senão vai ficar um som muito abafado. Então, você tem que
ter um controle bem apurado dessas frequências médias baixas. As frequências baixas são as frequências mais presentes no sinal, aquelas frequências que realmente se destacam muito e elas têm a maior quantidade de energia nelas. Então é essas frequências que você quer abaixar ou comprimir mais. E as frequências subbaixas são as frequências que elas são complicadas, porque você não consegue ouvi-las facilmente, né? Você depende de ter um subwoofer ou ter um fone de ouvido com muita potência para você conseguir ouvir essas frequências mais baixas, né? Por exemplo, esses fones pequenos, né, que são intra-auricular, eles não conseguem ter muita potência nessa faixa de frequência. Então você dificilmente vai conseguir captar problemas de sub e baixo com esses fones pequenos aqui. Eu estava ouvindo, eu tenho um subwoofer aqui na mesa, então eu estava ouvindo o áudio que eu gravei aqui. Era um áudio que eu peguei de um vídeo do Instagram que eu postei recentemente. Esse áudio, quando eu estava ouvindo no subwoofer, ele estava meio abafado. E aqui, quando eu coloquei para ouvir nesse fone de ouvido, eu já não consegui ouvir essa forma abafada do áudio. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Eu só estou usando esse fone de ouvido aqui só porque eu não quero colocar o fone grandão agora, porque esse vídeo vai ser um vídeo longo. E esses fones que são grandes, eles acabam pressionando, né, a sua têmpora aqui e você fica com dor de cabeça se você fica muito tempo com eles. Então só por isso que eu estou utilizando esse fone pequeno aqui, tá? Mas não é indicado você masterizar ou tentar consertar seu áudio com esses fones pequenos aqui, porque você não vai detectar essas frequências de sub e baixo. Beleza, então esse é um ponto. 5 bandas por isso, né? Por ter esse controle mais apurado aí do controle de design, transient shaper, né? Transient shaper, na verdade, é o que é? Você realmente fazer o desenho do transiente de acordo com o que você imagina que seja a melhor forma para o teu som. Por isso que se chama Transient Shaper, né? Um plugin Transient Shaper é isso, é um plugin que você consegue ter o controle de tanto esticar, né, a sua onda quanto comprimir a sua onda, ou seja, expander e compressor, né, as duas coisas no mesmo plugin, e esse compressor de banda faz isso. Você consegue ter o controle tanto para você crescer a tua forma de onda, quanto para você comprimir, né, o crescer com o expander e comprimir com o compressor, e também como gate, né, se você quer cortar completamente ali o sinal, que é o que essa parte faz aqui, né. Você tem, só mostrando aqui então o que esses botões fazem, né? Compressão, expander, aqui você está fazendo um gate, e aqui você faz o que eles chamam de compressão negativa, né? Ou seja, você vai dar um ganho no seu sinal com essa variação para trás da sua forma de onda aqui. Mas geralmente o que se utiliza é isso aqui, né? Nessa forma aqui, né? Esse é o contorno mais utilizado para fazer o design shaping, que no caso você vai fazer uma compressão, né? Obviamente, quanto mais angulado aqui, maior vai ser a compressão, e você quer fazer um corte, um gate aqui, né? Lá nas frequências, nos ruídos mais baixos, né? Nos volumes mais baixos do som. Então, é isso que esse plugin faz. Mais alguma coisa? Você consegue controlar, obviamente, o joelho, né? Olha lá, deixa eu deixar bem abrupto aqui pra você perceber. O joelho, né? Deixar ele mais arredondado ou mais abrupto, é uma coisa que você pode controlar também, né? Ou seja, isso aqui seria uma compressão mais analógica, por assim dizer, né? Quanto mais redondo, mais analógica vai ser a compressão. Ou seja, você não vai ter um limiar tão preciso ali de onde é o limite mesmo, de onde acontece a maior parte da compressão. Geralmente não se utiliza tanto, né? Não se deixa tão redondo assim, porque senão você perde muito efeito da compressão mesmo. Então você pode arredondar um pouco, né? Sei lá, chegar até uns 9 dB, mais ou menos. Mais que isso, você já começa a perder muito realmente a forma da compressão. Então, só utiliza mesmo até um limite de uns 9 dB para fazer esse joelho. O que mais aqui? A intensidade, né? Até quando você vai fazer essa compressão, ou seja, você vai até o infinito com isso ou não, né? Ou não, vou dar um limite de no máximo 18 dB aqui de compressão e o resto continua como estava, né? Então,
Olha só, você faz uma interrupção meio maluca aqui na sua compressão. Isso geralmente deixa pro infinito aqui ou deixa, sei lá, um valor alto aqui, uns 50 dB para mais. Aí você não vai ter problema com relação a isso. Da mesma forma lá embaixo, infinito ou 50 dB, né? Ou seja, a atuação máxima de 50 dB de compressão. Threshold, obviamente, é a partir de quando que você vai atuar, né? Quando a sua forma de onda chegar naquele threshold, naquele limiar ali, você começa a atuar de fato com a compressão, né? E da mesma forma o gate aqui embaixo, ou a compressão negativa, que vai pegar os valores mais baixos e subir com eles. E você pode controlar isso tanto aqui, né, por esse botão, ou aqui, né? Você visualiza até mais fácil desse lado, né? Você saber o threshold é esse roxo e o azul é o que seria também o threshold, o threshold da compressão, vamos chamar assim, e o threshold do gate, né? Onde você fecha o sinal, ou seja, sinais abaixo aqui de, vamos dizer, 48, eu estou cortando por completo. E geralmente é bom fazer isso para todas as frequências, né? Por exemplo, deixar o gate, se você quer cortar em todas elas, ou talvez só nas altas que você deixa um pouco mais, e aí você consegue ter um aproveitamento melhor das altas frequências. Ok, o que mais temos aqui? Obviamente temos controle para cada uma das bandas de attack release, né? O hold é quando você quer segurar por um tempo o sinal. Eu nunca utilizei o hold, né? O que eu utilizo bastante é o attack e o release. Aqui no caso de compressão multibanda, para você ter um controle bem apurado, qual é a melhor forma de você fazer isso, né? De attack e release? Para frequências mais baixas, você vai ter que ter mais tempo, né? Ou seja, o ataque vai fazer uns 15 milissegundos e um release de 500 milissegundos. Depois, para as baixas, você vai colocar 12, vai caminhando nesse sentido assim, 12,450. Depois, porque vai ficando mais rápido o sinal, então você tem que agir mais rápido sempre em cima dele. 308 milissegundos, depois uns 5 e depois uns 100 e depois uns 3 milissegundos e uns 50 milissegundos, mais ou menos isso. Aí você tem attack e release para todos, né? E o RMS average é a média do RMS que você quer, qual é a janela, né, que você vai pegar para fazer essa média do RMS, né? Por padrão deixa sempre 700 milissegundos, eu não mexeria nisso, no máximo chegaria a uns 500 milissegundos. Para fazer essa média, e você pode dar um ganho diferente para cada uma das faixas através do make-up aqui, cada faixa vai ser o seu ganho, e você tem aqui um controle de dry wet, que seria o termo compressão paralela, né? Ou seja, quando ele faz uma mixagem entre o sinal que entrou e o sinal que você está comprimindo, o sinal completo, no caso, de todas as frequências. Aqui é um controle geral, não é um controle por banda, não. E nesse caso aqui, por exemplo, se eu colocar 50%, quer dizer que eu estou dizendo que metade do valor vai ser o sinal original e a outra metade vai ser composta, essa mixagem vai ser meio a meio, vai ser cada uma com um ganho metade cada uma, e eles se juntam formando o seu som final. Com isso caso você tenha exagerado na compressão, isso é interessante que isso te limita a não fazer uma compressão tão grande assim, né? Então, é bom você utilizar dessa forma. Ou seja, o dry 0% quer dizer que você só vai sair direto com o sinal que está entrando e não vai ter atuação nenhuma do compressor. Então, quanto maior for esse valor, mais atuação do compressor, ou por completo, se você quer o sinal 100% completo, né? Geralmente eu deixo 100% e vou realmente modificando os valores todos aqui do compressor para não deixar um sinal de uma forma ruim. Ou se por acaso eu vi que eu exagerei, mas não consigo melhorar de outra forma, aí sim eu reduzo aqui para, sei lá, uns 80%, 70%, mas não faz sentido você reduzir muito, porque senão você não precisa de um compressor de fato. Aí tem uma opção de limiter, que aí vai da sua necessidade ou não, né? Ele é um limiter que pode ser mais hard, né,
de chegar lá no topo realmente rachando e deixando o som mais analógico, ou ser um limiter mais soft, né, de não modificar tanto a sonoridade do seu som. Aí vai realmente daquilo que você quer para o seu som. Eu geralmente não utilizo esse limiter aqui, porque eu tenho os plugins de limiter, mas caso você queira utilizar, também é interessante que você consegue fazer tudo nesse plugin aqui. No caso, o controle do limiter tem só, além do seu hard soft, tem o release, né? Que no caso aqui você vai também deixar na casa de uns 500 a 700 milha aqui. Ok, agora, por que eu considero, uma das características por que eu considero esse ser o melhor plugin compressor multibanda é justamente isso daqui. Por padrão vem desabilitado, não sei porquê, que é a forma de onda, né, de espectrograma, que é nada mais é do que o histórico das frequências, a intensidade das frequências com o passar do tempo. Vou dar play aqui para você perceber isso. Nelson Coffee. Por que eu disse que Nelson Coffee? Eu tô falando sobre café nesse áudio, tá? E é o melhor café expresso do mundo. Por que eu disse isso? Porque, principalmente uma questão... Aqui você percebeu que fica um amarelo mais... Amarelo quer dizer que é mais intenso e verde é menos intenso. Por que isso é interessante você saber nesse compressor multibanda? Porque é justamente com isso que você vai fazer esse controle da divisão das faixas, que você controla, né? Você diz qual é o limite de uma faixa para outra. E para você fazer essa divisão, né, existem algumas pessoas que delimitam isso como valores padrões, mas não existe valor padrão porque depende muito da sua captação e depende muito da sua fonte sonora, do seu ambiente, enfim, depende de várias coisas. E você só consegue realmente saber exatamente ou precisamente qual é essa faixa de divisão que você tem que fazer com esse tipo de análise, com a análise do espectrograma. A replicabilidade do sabor do café expresso é uma coisa muito difícil para qualquer cafeteria. Olha, eu estou fazendo cafeterias no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, conheço aqui em Portugal e conheço no Reino Unido, né? Londres e ali na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee, né? Então o que eu fiz? Eu dividi pela intensidade das frequências, ou seja, as frequências que estão com a mesma intensidade de volume, elas estão na mesma faixa. À medida que eu percebo que mudou essa intensidade, eu crio uma nova faixa. E com isso eu consigo ter 5 divisões bem separadas. E você percebe que essa daqui, ó, ela está realmente muito fraca perto dessa daqui que está muito forte. Perceba só. Sussex é a região sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito o sabor. Desde o primeiro dia que eu tomei até o último dia, sempre me surpreendia com um sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ser uma cafeteria, é uma torrefação também, ou seja, eles compram o café verde. Então, a diferença é muito grande de um para o outro. E você tem aqui essas duas muito próximas, mas elas têm uma pequena diferença. Então, com isso, você consegue ter essa precisão da divisão de onde você corta essas faixas, que é o principal... talvez seja a principal característica desse plugin aqui da Blue Cats, que é justamente mostrar isso, né? É difícil você ter plugins que mostram esse tipo de sinal, né? de frequência com relação ao tempo, e é uma coisa muito necessária quando você precisa fazer essa separação de faixas. Mas então tá, beleza, chegamos a esse tipo de divisão com 5 bandas. Nós temos aqui o espectrograma, que no caso aqui eu poderia ter um espectrograma acinzentado. O Spectrum é só o Spectrum imediato. E aí que está o grande segredo deles, porque eles conseguem comprar. Não nos mostra muita coisa. O que nos mostra mesmo é o espectrograma. O que mais que nós temos aqui? Enfim, mostrar o máximo de dBs possível, é o que a gente quer. Você pode... deixar mais intenso. Simplesmente os melhores grãos de café do mundo, que são produzidos ou no Brasil ou na Colômbia. E veja só que coisa engraçada. Os melhores grãos
por mais que Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Eles são sempre vendidos automaticamente assim que eles são produzidos, né, colhidos e tratados, são automaticamente vendidos já para fora. E só que depois algumas que pagam mais caro são os que levam, né? Por exemplo, Portugal não consegue comprar esses grãos, né? Então, países que compram são Reino Unido, Estados Unidos, Japão, enfim, países que realmente pagam caro no café verde. Essa faixa que aparece aqui em azul é justamente o quanto o seu compressor está atuando. Obviamente que a variação, além deles do ganho e da compressão, eles têm uma torrefação que consegue ter um controle muito apurado ali para café expresso. Né? Eles são muito... Você percebe aqui que está quase não atuando a café expresso. Por mais que eles tenham alguns cafés ali para café filtrado, eu não percebi. Aqui é só para mostrar se você está na faixa que você está controlando, né? A visualização disso. E aqui para visualizar os pontos mesmo, né? O nome das faixas aqui, B1, B2, B3, B4 e B5. A banda, no caso, né? Que você está modificando. Mais alguns controles que você tem. Você pode dar ganho de entrada e ganho de saída, caso o seu sinal esteja muito fraco. Né? Você pode dar ganhos para fazer uma compressão maior em cima de um sinal amplificado, ou então, se você percebeu que está volume baixo, você, em vez de amplificar através do limiter, né, desliga o limiter e joga aqui o output e você faz só um ganho de saída mesmo. Mais algum tipo de controle aqui, obviamente você tem presets, né? São poucos presets, e desses todos aqui que vem já de fábrica, eu confesso que o que eu mais utilizo assim de começar a partir dele é justamente esse 5 bandas progressivas, né? Um limiter com 5 bandas progressivas. Mas obviamente que eu vou mudando de acordo com a minha necessidade. E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isto. Tem aqui alguns padrões também de curvas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um soft gate. Ele já aqui para você uma curva de acordo com aquilo que você quer para aquela faixa de frequência que você quer. Isso aqui é bem interessante, né? Que você já não precisa ficar gastando tanto tempo quebrando a cabeça aqui, mas espera aí, eu quero fazer deixa eu ver, um expander. Olha só, o expander realmente meio doido aqui. Vamos ver se para todas as frequências ele replica do mesmo jeito. São bem, é o mesmo sinal aqui. Ele deixou igual, ó. O 1 e o 2 estão com os mesmos parâmetros. Então ele não leva em consideração a faixa de frequência para fazer esse padrão de curva. Mas vamos deixar aqui a curva padrão em todos. Curva padrão em todos. Curva padrão. Porque aí a gente parte do zero mesmo. Curva padrão. Que é isso que a gente quer. A gente quer aprender do zero aqui. Curva padrão. Curva padrão, curva padrão. Vamos lá. Curva padrão. Curva padrão, ok. Temos aí tudo zerado. O que não está zerado aqui? Alguma coisa aqui não está zerada. Não, cadê? O que está diferente daqui para cá? Não dá para compreender porque está para cima, talvez seja só um bugzinho. Ok, color spectrogram, e agora sim nós vamos visualizar aqui tanta diferença assim no gosto do café filtrado para as cafeterias aqui de Portugal. Eu sei que eu tenho que reduzir o sub e baixo, mas para café expresso eu senti muita diferença. Quanto de ratio? Eu tô falando de voz, né? Voz você não comprime muito mais do que 2, ou se for aqui no caso uma compressão muito alta que você queira mesmo, 2.5 no máximo, tá? 2.5. Ó, você vê que ele deu uma baixadinha aqui, mas ele tá lá em cima, né? Então a gente tem que baixar muito. Eu tô vendo aqui o áudio aqui atrás. Esse aqui é o áudio que realmente está tocando. E ele tá aqui, ó, mais ou menos, o threshold dele, eu colocaria mais ou menos aqui entre menos 15... mais ou menos aqui entre menos 15 e menos 11, menos 14.
Mas como é só a parte do sub baixo, talvez seja um pouco mais baixo, porque essa parte mais forte é essa parte aqui, né? Então vai estar mais ou menos menos 16, menos 18 por aí. Vamos ver se modificou alguma coisa. Essa diferença assim que fala, olha, chegar todo dia lá e tá sempre o café realmente agradável, muito bom. E mesmo o café em grão que você compra lá, né? Eu fazendo aqui com as cafeterias, não está atuando, café, vamos baixar mais. Aí sim. Com a máquina de café expresso que eu tenho, né, simplesinha, Menos eu 24 consigo um começou a ótimo atuar. sabor, mesmo que eu erre a moagem, né, eu consigo sempre um ótimo sabor com esse grão, ou seja, o segredo do Nelson Coffee está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Então, por isso que eu disse que é o melhor café expresso do mundo. E você só vai tomar esse café lá, só tem uma loja lá em Eastbourne, lá na Inglaterra. Então, né, se quer ter essa experiência, vá para lá em algum momento. Ou compre, né? Se você mora no Reino Unido, você pode comprar esse café e fazer o café expresso em casa. Agora eu quero fazer um gate também. Então aqui no caso é o contrário, 1 para 2. E aí vai ser um threshold de 48. E eu vou deixar os dois nis aqui perto de 6. Né, o joelho de 6 aqui, que ele fica um pouco arredondado, mas não muito. Também, né? Eles não, pelo que eu percebi, eles não enviam para fora, enfim, infelizmente. Você talvez esteja percebendo o áudio melhor do que eu, porque eu estou com esse fone de Nelson ouvido Coffee. aqui. Por que eu disse que Nelson Coffee... Ok, então eu acredito que eu não modifiquei é o melhor café expresso do mundo. Por que eu disse isso? tanto. Porque, principalmente uma questão de replicabilidade do sabor do café expresso é uma coisa muito difícil para qualquer cafeteria. Muito pouco. Eu conheço muitas cafeterias no Brasil, né? São Vamos Paulo, deixar mais Curitiba, RMS. conheço aqui em Portugal. Seria mais E tonal. conheço no Reino Unido, né? Londres e ali na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee. Lá menos né? do Sussex que é a região se deixar mais sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito Ou seja, o sabor. O pico, ele vai atuar mais no pico porque obviamente ele está atuando nas variações da minha fala só, né? Não no todo, não no tonal. Não, eu quero que ele realmente reduza o tonal porque é o que vai atrapalhar o som do sub e baixo. Então eu vou deixar mais, vou deixar uns 70% aqui, mais para RMS do que para o primeiro dia que eu tomei até o último dia, sempre me surpreendia com um sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ser uma cafeteria, é uma torrefação também. Ok. Ok, então beleza. Já está feito o sub e baixo a princípio, agora vamos passar para a parte do Ou seja, eles compram o café verde. Que é e aí que está o grande segredo. Maior deles, intensidade. Eles conseguem comprar simplesmente os melhores grãos de café do mundo, que são produzidos ou no Brasil ou na Colômbia. E veja só que coisa engraçada. Os melhores grãos, por mais que o Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Eles são sempre vendidos automaticamente assim que eles são produzidos, né, colhidos e tratados, são automaticamente vendidos já para fora. E os países que pagam mais caro são os que levam, né? Por exemplo, Portugal não consegue comprar esses grãos, né? Então, países que compram são Reino Unido, Estados Unidos, Japão, enfim, países que realmente pagam caro no café verde. E, obviamente, que além deles terem um café de qualidade, de ótima qualidade, eles têm uma torrefação que consegue ter um controle muito apurado ali para café expresso, né? Eles são muito voltados, pelo que eu percebi, a café expresso. Por mais que eles tenham alguns cafés ali para café filtrado, eu não percebi tanta diferença assim no gosto do café filtrado para as cafeterias aqui de Portugal ou as cafeterias do Brasil mesmo. Mas para café expresso eu senti muita diferença assim, que fala, olha, chegar todo dia lá e tá sempre o café realmente agradável, muito bom. E mesmo o café em grão que você compra lá, né, eu fazendo aqui com as cafeterias, ou com a máquina de café expresso que eu tenho, né, simplesinha, eu consigo um ótimo sabor, mesmo que eu erre a moagem, né, eu consigo sempre um ótimo sabor com esse grão, ou seja, o segredo do Nelson Coffee está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Então, por isso que eu disse que é o melhor café expresso do mundo. E você só vai tomar esse café lá, só tem uma loja lá em Eastbourne, lá na Inglaterra. Então, né, se quer ter essa experiência, vá para lá em algum momento. Ou compre, né? Não é muito bom reduzir demais as baixas frequências, porque como é você está falando de voz, compressão de voz aqui, é o que dá presença, é o que dá aquela sensação de maior conforto da voz, são essas baixas frequências. Então, se você reduz muito essas baixas frequências,
você acaba perdendo isso, né? Você acaba perdendo essa parte Se você mora no interessante. Reino Unido, você pode comprar esse café e fazer o café expresso em casa também, né? Eles não, pelo que eu percebi, eles não enviam pra fora, enfim, infelizmente. Nelson Coffee. Por que eu disse que Nelson Coffee Só que se você der é o muito melhor ganho, café expresso do mundo? Por que o que eu disse acontece? isso? Porque, principalmente uma questão Fica de abafado. replicabilidade do sabor do café expresso é uma coisa muito difícil para qualquer cafeteria. Eu conheço muitas cafeterias no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, conheço aqui em Portugal e conheço no Reino Unido, né? Londres e ali na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee, né? Sussex é a região sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito o sabor. Desde o primeiro dia que eu tomei até o último dia, sempre me surpreendeu. Então aqui o jogo seria, se eu tô comprimindo mais, eu tenho que dar mais ganho. Isso vai ser o quê? O sinal que estava muito disforme, ou seja, com muito transiente, eu tô deixando ele mais achatado, né? Ou seja, ele abaixou, só que daí eu dou um ganho e compenso e fica uma média alta desse sinal sem muitos transientes. Um dia com sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ser uma cafeteria, é uma torrefação também, ou seja, eles compram o café verde. E aí que tá o grande segredo deles, porque eles conseguem comprar. E é isso. Então acho que para as baixas é isso. É complicado as baixas porque realmente é onde você quer ter a maior energia, você quer continuar tendo a maior energia e você só quer realmente controlar melhor essa energia. Então por isso que é mais difícil esse sinal. Inclusive você pode até ouvir só ele se você quer, se você quer ter um controle mais apurado e ouvir só ele no solo. Grãos Ver se não tá estranho. que são produzidos ou no Brasil ou na Colômbia. E veja só que coisa engraçada. Os melhores grãos, por mais que Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Eles são sempre vendidos automaticamente, assim que eles são produzidos, né, colhidos e tratados, são automaticamente vendidos já para fora. E os países que pagam mais caro são os que levam, né? Por exemplo, Portugal não consegue comprar esses grãos, né? Então, países que compram são Reino Unido, Estados Unidos, Japão, enfim, países que realmente pagam caro no café verde. E, obviamente, que além deles terem café de qualidade, de ótima qualidade, eles têm uma torrefação que consegue ter um controle muito apurado ali para café expresso, né? Eles são Vamos voltar na sub-baixo. Nossa, eu não consigo ouvir quase nada aqui com esse fone de ouvido. Não consigo nem dizer se tá certo ou tá errado isso aqui. Mas para café expresso eu senti muita diferença. Muita diferença, assim, que fala, olha, chegar todo dia lá e tá sempre o café realmente agradável, muito bom. E mesmo o café em grão que você compra Agora lá, vamos né, para fazendo aqui com as cafeterias, a café as médias baixas. com a máquina de café expresso que eu tenho, né, simplesinha, eu consigo um ótimo sabor, mesmo que eu erre a moagem, né, eu consigo sempre um ótimo Talvez sabor, até uma um compressão equilíbrio menor ótimo. aqui. O segredo do Nelson 1.8. está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Então, por isso que eu disse que é o melhor café expresso do mundo. E você só vai tomar esse café lá, só tem uma loja. O lá, gate é o mesmo para em todos, Oxford, lá então na Inglaterra. beleza. Então, né, se quer ter essa experiência, vá pra lá em algum momento. Ou compre, né, se você Eu mora vou no colocar Reino Unido, um pode comprar joelho café menor, e fazer o porque à café medida expresso que em casa. a frequência vai Também, crescendo, como a compressão é menor, envio pra então o fora, joelho infelizmente. é também com um dB menor. Nelson Coffee. Por que eu disse que Nelson Coffee é o melhor café expresso do mundo? Por que eu disse isso? Porque, principalmente uma questão de replicabilidade do sabor do café expresso é uma coisa muito difícil para qualquer cafeteria. Eu conheço muitas cafeterias no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, conheço aqui em Portugal e conheço no Reino Unido, né? Londres e ali na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee, né? Sussex é a região sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito o sabor. Desde o primeiro dia que eu tomei até o último dia, sempre me surpreendia com um sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ser uma cafeteria, é uma torrefação também, ou seja, eles compram o café verde. E aí que tá o grande segredo deles, porque eles conseguem comprar. É interessante você controlar isoladamente, mas o que vale é quando se junta em todas as frequências, todas as bandas. Então, não se apegue tanto a isolar elas, né, a ouvir ela isolada. Na verdade, o interessante de ouvir isolada é só quando você percebe que tem um problema numa delas. Você quer descobrir onde está esse problema e você vai isolando para resolver esse problema, porque é bom você ouvir sempre todas juntas. Simplesmente os melhores grãos de café do mundo, que são produzidos ou no Brasil ou na... Ok.
Eu acho que é isso. Agora vamos para a média alta. Eu vou continuar com 1.8 aqui de compressão. Aqui vou ficar com 2 ainda de gate. O threshold de baixo está nos menos 48. E em cima, esse aqui vai mais ou menos aqui, próximo. Com um joelho também de 4 dB. Ok. Pico RMS mais para pico aqui. Agora, quanto mais próximo das altas frequências, mais controle de pico. Colômbia. E veja só que coisa engraçada. Os melhores grãos, por mais que Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Eles são sempre vendidos automaticamente assim que eles são. Aqui acontece muita sibilância. Então tem que tomar cuidado com essa faixa. Eu reduziria até. E, obviamente, que além deles terem um café de qualidade, de ótima qualidade, eles têm uma torrefação que consegue ter um controle muito apurado ali para café expresso. Que é mais ou menos eles isso. são muito Agora, o último, voltados, pelo que eu percebi, a café expresso. Por mais que eles tenham alguns cafés ali altas para café frequências. filtrado, eu não percebi tanta diferença assim no gosto do café filtrado para as cafeterias aqui de Portugal ou as cafeterias do Brasil mesmo. Mas para café expresso eu senti muita diferença. Muita diferença, assim, pra falar. Olha, chegar todo dia lá e tá sempre o café realmente agradável. Muito bom. Os limites mesmo maiores o aqui. café grão que você compra lá, né? Eu fazendo aqui com café ou com a máquina de café expresso que eu tenho, né? Deixar uns 10% aqui. Eu consigo um ótimo sabor, mesmo que eu erre a moagem, né? Eu consigo sempre um ótimo sabor com esse grão, ou seja, o segredo do Nelson Coffee está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Então, por isso que eu disse que é o melhor café expresso do mundo. E você só vai tomar esse café lá, só tem uma loja lá em Eastbourne, lá na Inglaterra. Então, né, se quer ter essa experiência, vá para lá em algum momento. Ou compre, né? Se você mora no Reino Unido, você pode comprar esse café e fazer o café expresso em casa também, né? Eles não, pelo que eu percebi, eles não enviam para fora. Então, eu acho que tem um problema em algum lugar. Nelson Coffee. Por que eu disse que Nelson Coffee é o melhor café expresso do mundo? Sem compressão nenhuma. Porque principalmente uma questão de replicabilidade do sabor com do café expresso, a compressão muito difícil para qualquer cafeteria. Shaper que eu fiz. Eu conheço muitas cafeterias no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, conheço aqui em Portugal e conheço a ambiência no Reino Unido, né? Londres, está muito e presente na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee, né? Sussex é a região sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito o sabor. Desde o primeiro dia que eu tomei até o último dia, sempre me surpreendia com um sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ser uma cafeteria, tem uma torrefação ruído também, ou seja, eles compram o café verde. E aí que tá o grande segredo deles, porque eles conseguem comprar pelo gráfico, a gente descobre que tá esse ruído de café do mundo, que são produzidos ou no Brasil ou na Colômbia. E veja só que coisa engraçada. Os melhores grãos, acho que ele tá aqui. Por mais que Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Eles são sempre vendidos automaticamente assim que eles são produzidos, né, colhidos e tratados, são automaticamente vendidos já para fora. E os países que pagam mais caro são os que levam, né? Por exemplo, Portugal não consegue comprar esses grãos, né? Então, países que compram são Reino Unido, Estados Unidos, Japão, enfim, países que realmente pagam caro no café verde. E, obviamente, que além deles terem um café de qualidade, de ótima qualidade, eles têm uma torrefação que consegue ter um controle muito apurado ali para café expresso, né? Eles são muito voltados, pelo que eu percebi, a café expresso. Mas eles têm alguns cafés ali para café filtrado. Eu não percebi tanta diferença assim no gosto do café filtrado para as cafeterias aqui de Portugal ou as cafeterias do Brasil mesmo. Mas para café expresso eu senti muita diferença. Muita diferença, assim, pra falar. Olha, chegar todo dia lá e tá sempre o café realmente agradável. Muito bom. E mesmo o café grão que você compra lá, né? Eu fazendo aqui com as cafeterias, ou com a máquina de café expresso que eu tenho, né? Simplesinha, eu consigo um ótimo sabor, mesmo que eu erre a moagem. Tá me confundindo. Vamos ter um ótimo sabor com mudar esse grão, aqui seja, a saída. O segredo do Nelson Coffee está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Só para eu perceber se eu fiz algo muito errado ou não. O melhor café expresso do mundo. Mas por enquanto eu diria que é isso. E aí, para fazer essa alteração, eu tenho que entrar aqui e adicionar isto também.
Isto. Agora eu vou conseguir ouvir. E você vai ouvir em dobro agora o som. Ou com a máquina de café expresso que eu tenho, né, simplesinha, eu consigo um ótimo sabor, mesmo que eu erre a moagem, né, eu consigo sempre um ótimo sabor com esse grão, ou seja, o segredo do Nelson Coffee está realmente no grão ali e na torrefação, obviamente, que eles têm. Então, por isso que eu disse que é o melhor café expresso do mundo. E você só vai tomar esse café lá, só tem uma loja lá em Eastbourne, lá na Inglaterra. Então, né, se quer ter essa experiência, vá para lá em algum momento. Ou compre, né? Se você mora no Reino Unido, você pode comprar esse café e fazer o café expresso em casa também, né? Eles não, pelo que eu percebi, eles não enviam para fora, enfim, infelizmente. Nelson Coffee. Por que eu disse que Nelson Coffee é o melhor café expresso do mundo? Por que eu disse isso? Porque, principalmente uma questão de replicabilidade do sabor do café expresso é uma coisa muito difícil para qualquer cafeteria. Eu conheço muitas cafeterias no Brasil, né? São Paulo, Curitiba, conheço aqui em Portugal e conheço no Reino Unido, né? Londres e ali na região de Sussex, onde fica Nelson Coffee, né? Sussex é a região sul-leste do Reino Unido. E, cara, me surpreendeu muito o sabor. Desde o primeiro dia que eu tomei até o último dia, eu sempre me surpreendia com um sabor muito agradável, sempre o café expresso. E o Nelson Coffee, ele, além de ter uma torrefação também, ou seja, eles compram o café verde. E aí que tá o grande segredo deles, porque eles conseguem comprar simplesmente os melhores grãos de café do mundo, que são produzidos ou no Brasil ou na Colômbia. E veja só que coisa engraçada, os melhores grãos, por mais que o Brasil e Colômbia produzam os melhores grãos, esses grãos nunca ficam no Brasil e na Colômbia. Agora sim, tá consertado. O que eu consertei basicamente aqui? Com compressão de banda eu reduzi os sub-baixos que estavam realmente sendo problemáticos aqui. Por mais que esse fone não estivesse captando os sub-baixos estavam afetando as frequências baixas. E quando eu reduzi aqui um pouco mais o sub-baixo e as frequências baixas, melhorou a percepção aqui do som com esse fone. Só que eu só consegui perceber o problema quando eu estava utilizando o subwoofer aqui na mesa. E aí sim eu percebi que tá um exagero nos sub-baixos. Porque realmente com esse fone aqui eu só consigo ouvir que tem um problema, mas eu não sei dizer qual é o problema. E isso fica aí mais uma dica para você perceber que ou você precisa ter um subwoofer. E assim, o que eu uso aqui não é nada, não é nenhum subwoofer, cara, não. É umas caixas da Creative, Peeble, acho que é o nome da marca, da submarca da Creative lá, Creative Peeble 2.1, que eu conecto direto na interface pela saída de fone de ouvido da interface, porque ela não tem uma entrada diferencial, ou seja, ela não é uma entrada com os 3 pinos, nem assim, ela só tem um pino ali que é o R, o L e o ground direto, então por isso que eu tenho que conectar na saída de fone de ouvido da interface, porque minha interface só tem a saída balanceada, né, que é a diferencial atrás, e na frente ela tem a saída de fone de ouvido, então por isso que eu tive que conectar na saída de fone de ouvido. E o que eu faço, eu deixo mais ou menos no ganho médio do fone de ouvido, né, um pouco mais do médio, de 60%, para não exagerar, não deixar o amplificador do fone de ouvido no limite, então eu deixo ali só realmente de médio para um pouquinho para cima do médio, e com isso eu já consigo ter uma potência boa o suficiente para as caixas de som aqui. E aí, obviamente, quem dá potência mesmo é a própria caixa de som, que ela tem um controle de volume aqui. Então, com isso eu consigo ter uma precisão grande aqui nessa questão da intensidade de volume da caixa de som. Mas o fato só dela conseguir, e ela não chega nem nos 20 Hz, ela chega até 30 Hz, esse subwoofer, pelo menos de acordo com a especificação, mas já é o suficiente para eu ter a noção de que a coisa está ruim ou não está ruim. E, né, obviamente, que se você tiver uma caixa de som mais potente, um subwoofer mais potente, você vai conseguir perceber ainda mais problemas nisso. Mas daí você precisa ter realmente aqueles subwoofers grandes para você conseguir ter esses 20 Hz. Senão você não consegue ter, não consegue ouvir esses 20 Hz se não for realmente um subwoofer muito grande. E é isso, né? Assim você faz esse controle com esse plugin compressor multibanda da Blue Cat Audio, né? E me diz aí nos comentários aí, você acha que vale a pena ter um compressor multibanda? Uma coisa que eu não comentei aqui durante o vídeo todo, mas é uma coisa que você tem que ficar ciente, que é
Um compressor multibanda, você pode utilizar ele da mesma forma que você utiliza um equalizador, só que de uma forma muito mais controlada, né? Porque o equalizador, você consegue fazer a alteração que você quer, o equalizador paramétrico, né? Aquele que você consegue fazer a curva exatamente, né, do jeito que você quer, para cada frequência e tudo mais. Só que o equalizador ele acaba sendo perigoso no sentido que você tem um controle muito grande para tudo, você consegue fazer alterações muito abruptas que nem sempre você percebe o erro que você comete, porque eles funcionam basicamente como se fossem vários filtros, né? Um equalizador paramétrico é uma sucessão de vários filtros que vai filtrar ali as frequências que você está modificando, ou seja para você reduzir elas ou seja para você amplificar a sua frequência. Então, quando você faz muita alteração no equalizador, o que você está criando? Você cria problemas de fase, né? Inversões de fase sequenciais. E essas inversões de fases sequenciais, em algum momento, podem gerar um transiente que não faz parte do seu som. Ele vai criar um ruído ali, um pluck, porque você fez uma mudança muito abrupta nessa modificação do equalizador. Então, por isso que um compressor multibanda é mais interessante para você fazer esse tipo de modificação, porque te dá mais limites a ponto de que você não vai criar essas distorções no seu áudio. Então, por isso que é mais interessante você utilizar um compressor multibanda ao invés de utilizar um equalizador para você alterar o seu som, né? Para você modificar uma frequência, seja lá aquilo que você precisa fazer no seu som. E inclusive na masterização, né, você é meio que proibido de utilizar equalizador justamente por isso, porque você pode afetar o som de uma maneira que você não percebe muito bem o que você está fazendo por conta dessa inversões de fase que o equalizador paramétrico faz e que o compressor multibanda não faz, porque você tem um controle muito apurado ali de thresholds que impedem você fazer essas alterações de fase abruptas. Então, por isso que é mais indicado para masterização compressor multibanda ao invés de utilizar equalizadores paramétricos. E é isso. Isso tudo que eu tenho para dizer sobre compressor multibanda. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e me diz aí também que tipo mais de plugin que você quer que eu comente aqui. Me diz aí nos comentários que eu posso comentar logo mais. Curtiu?